Olá pessoal, meu nome é Ericles, sou professor de matemática aqui da escola Centro Educacional Construir. Tudo bem com vocês? A gente vai dar continuidade, galera, ao nosso conteúdo de função, tá? Nosso conteúdo que nós iniciamos aí na semana passada, beleza? Na aula da semana passada nós comentamos um pouco sobre a introdução das funções, né? O que é uma função, quais são as definições, né? Quais são as condições para que determinada relação seja uma função. Nós vimos que uma função é uma relação entre duas grandezas, mas nem toda relação ela é caracterizada como uma função. Então nós estudamos ali em que condições essas relações elas se caracterizam como função ou não. Na aula de hoje a gente vai aprofundar esse conceito estudando um tipo específico de função, a função afim, certo? Nós vamos estudar basicamente dois tipos de função. Uma é a função afim e a outra é a função quadrática, tá? Que é o que nós vamos estudar ali na próxima aula. Função afim, pessoal. A função afim, ela também é conhecida como função do primeiro grau, tá? Então a função afim, ela tem dois nomes. Ela pode ser chamada como função afim ou como função do primeiro grau, como ela é mais conhecida, tá? Mas são sinônimos, representam a mesma coisa, tá? Representam a mesma definição. Então, ora eu vou falar a função do primeiro grau, ora eu vou falar a função afim, tá? Mas lembre que representa ali o mesmo tipo de função. A função afim, pessoal, ela vai seguir essa lei de formação aqui, ó. Ela vai seguir esse padrão aqui. F de x, lembrando que o f de x é o nosso domínio, e esse segundo termo aqui é a nossa imagem, certo? Então a função afim, ela vai seguir esse padrão. F de x é igual a ax mais b, certo? Onde esse coeficiente a e esse coeficiente b, como eu acabei de falar, são coeficientes, tá? Onde a e b são coeficientes, onde a e b são números, beleza? Então eu tenho aí essa lei de formação, ax mais b. Então aqui eu tenho um exemplo de algumas funções e a determinação dos seus coeficientes, né? Então eu tenho primeiro aqui a função, ó, f de x é igual a 2x menos 1. Nesse caso, o a é quem? O a, pessoal, nem sempre é quem vem primeiro, tá? Então tem que tomar cuidado nisso. Então você tem que tomar cuidado disso. Você tem que pensar como? Como se fosse o a. O a seria aquele que está do lado do x, tá? É aquele coeficiente que acompanha a variável x. Então nesse caso aqui o coeficiente a é o 2. E o coeficiente b é o menos 1. Então nós temos que o f de x é igual a 2x menos 1, onde o a vale 2 e o b vale 1. Beleza? Então no segundo caso, nós temos a função y. Pessoal, eu posso chamar esse f de x, certo? Com y também, beleza? Então é só outra forma de representar. Então eu tenho y igual a menos 3x mais 4. Y igual a menos 3x mais 4. Então nós temos aqui o coeficiente a menos 3, certo? E o coeficiente b 4. Nesse caso aqui, na função g de x, nós temos g de x igual a 2x, né? O coeficiente b não aparece. Então nós dizemos que o b é igual a 0. E o a é igual a 2. Beleza? Então nesse caso aqui nós não apresenta coeficiente b. Num quarto caso, nós temos a função h de x. Então nós temos h de x é igual a 6. Então nós percebemos aqui que o coeficiente que acompanha a variável x não apareceu, né? Então nós dizemos que o coeficiente é 0. Nesse caso aqui, e o b é 6, né? Nesse caso nós dizemos que essa é uma função do tipo constante. E nesse caso aqui que não tem b,
é uma função linear. Ok? Vamos lá, continuando aqui. Construindo o gráfico da função afim. Aqui eu tenho alguma técnica, tá, pessoal? Uma técnica que nós utilizamos para montar o gráfico de uma função afim. É importante a gente lembrar que uma função afim ela apresenta sempre uma reta, certo? Sempre quando você for construir o gráfico de uma função afim, o gráfico vai apresentar-se como uma reta. Sempre vai ser uma reta. Então, para a gente montar esse gráfico, beleza? O que nós vamos fazer? Então, eu tenho aqui um exemplo, uma situação, né? Que eu tenho a seguinte função afim, ó, y é igual a 2x menos 4. Lembrando que y também eu posso representar como f de x. Então, eu posso escrever também f de x é igual a 2x menos 4. Então, eu vou pegar essa função f de x igual a 2x menos 4 e vou tentar montar o gráfico dessa função. Para a gente montar um gráfico de uma função, pessoal, nós precisamos basicamente de dois pontos. São dois pontos que determinam a reta. São dois pontos que determinam a reta. Então, nós vamos arbitrariamente, tá? Aleatoriamente, você vai escolher, basicamente isso, você vai escolher que pontos serão esses para pertencer ao eixo x, ao eixo do domínio. Então aqui eu escolhi os pontos 0 e 3. 0 e 3, né? Então nós temos aqui esses dois pontos, 0 e 3, que serão os pontos que vai pertencer ao meu eixo x. Lembrando que o meu eixo x é o eixo da horizontal e o meu eixo y é o eixo da vertical. Então, para esse termo aqui, para esse valor x igual a 0, o que eu vou fazer? Eu vou substituir, certo? Esse meu valor aqui, ó, por 0. Então, eu vou substituir esse meu x por 0. Então, vai ficar 2 vezes 0, que dá 0, menos 4. Então, o que você vai fazer? Você vai substituir os domínios no valor da função. E verificar qual o resultado de y. Qual vai ser o resultado da função, da imagem. Então, para esse primeiro ponto aqui, nós observamos que quando o meu x foi 0, o meu y resultou no valor menos 4. Aí você vai fazer a mesma coisa para esse ponto 3. Substituindo, ó, 3 vezes 2, ou 2 vezes 3, 6. 6 menos 4 vai dar 2. Então, quando o meu x for 3, olha que eu ensinei na aula passada, batalha naval. Quando o meu x for 3, o meu y vai ser 2. Então, vai ser aqui na esquina. Então, você tem esse ponto e você tem esse ponto. Aí, você liga os dois pontos que você encontrou. Tá? Então, basicamente, é assim que nós montamos, tá, um gráfico de uma função afim. Você tem uma função, né? Lógico, a função já existe, né? Nós temos aqui a função, ó. Outro exemplo, f de x igual a menos x menos 4. Então, você vai aleatoriamente, você vai escolher. Eu aconselho você pegar 5 valores, tá? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esses serão os valores do teu x. Aí você vai substituindo os valores que você escolheu. Nesse caso eu escolhi o menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Mas nesse exemplo eu peguei apenas o menos 1 e o 2. Pode ser apenas dois números, tá? Só precisa de dois números. Mas com 5 fica um negócio mais bonitinho de fazer. Então você vai substituir esse teu x por menos 1. Então vai ficar menos 1, que no caso aqui daria 1.
1 menos 4 vai dar menos 3. Então, quando o x for 1, o y é menos 3. Depois eu substituo por 2. Ó. Menos 2, menos 4, menos 6. Fez isso, você vai ligar os pontos. X menos 1, y menos 3. Então, vai ficar ó, x menos 1, y menos 3. Então, marca aqui na ponta. X, 2, y menos 6, lá embaixo. E liga as retas. Tá? Então, pessoal, basicamente é assim que nós efetuamos, né? É essa técnica que nós aplicamos para montar um gráfico. Então, na aula de hoje a gente vai parar por aqui, tá? A gente vai até montagem de gráfico e definição de função afim. Beleza? Então é isso, valeu, até a nossa próxima aula. Valeu!